tal e qual foi lido e nós ouvimos na primeira leitura, ocorre no Evangelho e na resposta também à primeira leitura no Salmo. A ideia que está por baixo, que subjaz todos esses textos, é a de que nós podemos de duas formas olhar para a morte. De maneira superficial, epidérmica, assim por cima, a gente olha para a morte e tem a impressão, e de fato é, né? Que ela é, do ponto de vista da vida, é uma tragédia e, portanto, uma derrota. E isso é o primeiro impacto, a primeira experiência, o primeiro contato que a gente faz com a morte, tem sempre, naquela primeira avaliação que nós costumamos fazer, a impressão realmente de uma tragédia. Cada um de nós tem algum tipo de experiência de perda, algum tipo de experiência já vivida de dor com a morte, que nos leva um pouco a constatar isso. Parece que a desgraça bate à nossa porta quando a gente recebe a notícia de que alguém muito próximo, muito querido, muito junto da gente partiu. Sobretudo quando a gente tem a sensação que o parte do ciclo da vida foi interrompido, que esse ciclo não se completou. É diferente, por exemplo, embora a gente sinta um pouco a dor, quando a gente tem que administrar a morte de alguém que viveu uma longa história, criou os filhos, viu os netos e, em alguns casos, os bisnetos, e depois partiu. Não sei se está presente, porque de máscara a gente não consegue identificar todo mundo, mas esta semana partiu a mãe de uma ministra da Eucaristia, e aí eu tive a oportunidade de encontrá-la depois, e aí apresentei, né, meus sentimentos, e ela me disse: padre, agradeço, mas ela construiu uma história muito bonita, já estava há muito tempo com Alzheimer, e a gente já vinha sentindo uma compaixão pelo sofrimento, pela alienação, né, que a doença de Alzheimer causa à pessoa, a ponto de ela não saber quem são as pessoas, quem está em torno, quem, né? Parece que não é mais aquela pessoa que nós conhecíamos que está ali diante de nós, de modo que a gente sente a dor, claro, mas entende que houve também uma transição que vai trazer um novo horizonte. É o início de uma nova história. Essa realmente já estava perto do fim. Mas eu imagino que outro seja o sentimento. Por exemplo, esta semana a nossa comunidade perdeu também, né, uma pessoa jovem, a Daniele, de 42 anos, quer dizer, com um filho pequeno. Acho que eles estão até aí. O pessoal está de máscara, mas eu vi o menino aí, a família, o menino estava aí. É dizer, é uma outra sensação, né? De uma interrupção de um processo, de um ciclo. Então é bem mais difícil olhar para a morte diante de situação como essa e não ter um primeiro olhar aparentemente de tragédia, de dor, de ausência, de falta, de lacunas que serão deixadas, e o luto, que é aquele processo que sucede à morte, onde a gente vai tentando elaborar, transformando aquela tristeza profunda em saudade e encontrando outros caminhos para dar continuidade para a vida, é sempre muito mais difícil nesses casos. Entretanto, para um ou para o outro caso, o olhar que a fé tem sobre a morte nos ensina a olhar como Deus olha, como o Pai do céu olha a morte. E aí o olhar é exatamente aquele da primeira leitura de hoje, do Evangelho de hoje, do Salmo de hoje, que diz que aparentemente, a primeira leitura, aos olhos humanos a morte é um fracasso, mas a vida dos justos está nas mãos de Deus, e a morte é o início de um processo de vitória. Porque para nós cristãos, a morte não é a última palavra sobre a vida. A última palavra sobre a vida é ressurreição. A ressurreição nos abre um monte de horizontes. Por exemplo, a certeza de reencontro,
A ressurreição abre para a gente horizontes de comunhão entre igrejas. A igreja que está aqui, nós, né, que militamos ainda neste mundo, a igreja que está junto de Deus, que triunfa, que é a igreja da glória de Deus, né, a igreja gloriosa, e a igreja que se purifica, que é a igreja que a gente chama de padecente, né, que se purifica, e a profunda comunhão entre essas igrejas que nos ajuda a entender, por exemplo, que essa senhora que perdeu a mãe que aqui entre nós estava praticamente alienada de si, né, pela doença de Alzheimer, mas que na eternidade plena de consciência e diante de Deus é uma intercessora pela sua família, pela sua filha. Da mesma forma, né, quem perdeu a Daniele, mãe, cuidado de mãe, carinho de esposa, isso é insubstituível, né? Não tem como a gente substituir, isso é único. Mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da espiritualidade, esta família ganha também uma intercessora, alguém que junto de Deus cuida de maneira especial pelas necessidades. E é bem bom que a família sempre entenda esse tipo de presença nova, que não é mais a presença física, mas a presença em comunhão daqueles que partiram. Eu não quero me estender muito, desejo a todos os presentes, nas suas saudades, nas suas tristezas, que a certeza da ressurreição coloque a gente de pé, que o evangelho de hoje, que diz, né, que o grão de trigo que é jogado na terra para brotar, ele morre primeiro. Então ele precisa morrer para produzir fruto. Essa é a dinâmica do grão de trigo que Jesus compara à dinâmica de nossa vida. Chega no momento que a gente, neste mundo, né, jogado na terra, morre para produzir mais vida. Então a ideia é exatamente essa lógica de que a morte é o início de um processo novo de fecundidade, um processo novo de produção de frutos e naturalmente então depois virá uma farta e frutífera com certeza, pródiga colheita. Então meus sentimentos a todos, quero me dirigir de maneira especial àqueles que perderam mais recentemente, né, porque ainda vão iniciar um processo doído, que no final das contas a gente sai curado dele, mas é demorado, chamado luto, é um processo doído, difícil, né? Desarrumar a casa, abrir armário, se desfazer de coisas, ter que reorganizar a vida, recompreender a vida. Esse é um processo duro, difícil, mas vamos pedir a Deus que conforte muito o coração de todos, ajude a todos a fazer esse processo da maneira o mais mansa, pacífica possível. A revolta não adianta nada neste momento, ela é um complicador, ela não é um facilitador, né? Neste momento, a mansidão, a serenidade, mesmo sem entender a condução do processo e aquela compreensão que vem acontecendo aos poucos, que as coisas vão se ajustando, entrando nos seus devidos lugares, é um pouco assim que a gente deve viver esse processo. Eu já vivi esse processo, conheço, pelas perdas que tive aí ao longo da minha história, imagino que muitos de vocês também, e é a hora que a gente precisa muito da força do Pai do céu. Então, e a certeza da ressurreição, que nos embala muito. Então, que a todos anime, conforte, traga paz e mantenha de pé a certeza da ressurreição. Quem parte da nossa vida não diz até nunca mais. Está dizendo para a gente um até breve, até mais, né? Então, a certeza do reencontro deve estar com a gente, no coração da gente. Vamos ficar de pé?